As estatinas, elas são uma classe de medicamentos utilizadas para tratar o colesterol. Você sabe como é que elas funcionam? Você usa? Você já ouviu falar alguma coisa sobre elas? Vamos falar sobre ela hoje? As estatinas são medicações utilizadas para diminuir a produção do colesterol no fígado. Então, o colesterol em excesso, ele pode causar algumas doenças que você já deve ter ouvido falar. Ele aumenta a quantidade de gordura e causa obstruções em artérias. Se essas obstruções forem nas artérias do coração, a pessoa vai ter angina, infarto. Se elas forem nas carótidas ou nas artérias do cérebro, as pessoas têm uma chance maior de ter derrame. O colesterol ele é importante para o nosso corpo porque ele é utilizado para a produção de hormônios, para a proteção de células nervosas e daí por diante. Mas o aumento do colesterol ele é prejudicial. Então por isso que essas estatinas elas são utilizadas pelos médicos. As estatinas elas têm um efeito e elas conseguem diminuir em até 25% do número de derrames e de infartos. Mas tem algumas pessoas que não se adaptam às estatinas e elas já dizem que têm intolerância às estatinas. Então, o que é intolerância à estatina? Como o próprio nome já diz, a intolerância é a incapacidade do paciente de tolerar a estatina em decorrência de algum sintoma. Então, a pessoa pode ter algum sintoma gastrointestinal, um peso no estômago, náusea, ou eventualmente sintomas musculares, dores nas articulações. Mas isso acontece em um número muito pequeno de pessoas. Na literatura se diz que em torno até de 3 a 5%, dependendo do tipo da pessoa. Algumas pessoas têm maior chance de desenvolver essa sensibilidade ou intolerância à estatina. A gente tem como avaliar isso. Através de alguns exames de sangue, que a gente dosa enzimas musculares ou enzimas hepáticas, nós conseguimos notar se essas enzimas estão aumentadas e então a pessoa está tendo algum tipo de reflexo do impacto negativo da estatina no seu corpo. Quando a gente usa a estatina, a gente espera que o LDL colesterol, ou seja, o LDL que é o colesterol ruim, que é aquele que forma placas de gordura nas artérias, esse LDL ele deve ter uma queda significativa. Esse valor do LDL ele varia de acordo com a pessoa. Então, por exemplo, se for uma pessoa, sei lá, 40 anos, que não é hipertensa, não é diabética e tem um colesterol um pouco elevado, esse colesterol ele tem que ser menor do que 130. Se a pessoa já tem algum tipo de doença cardiovascular, se ela já fez uma cirurgia do coração, se já teve infarto, às vezes o nível do LDL tem que ser até menor do que 70. E quais são as pessoas que vão ter uma sensibilidade maior à estatina? As pessoas com mais de 80 anos, mulheres, descendentes de asiáticos, pessoas que fazem um consumo excessivo de álcool ou que usam altas doses de estatinas. Então, essas pessoas têm uma chance maior de ter intolerância a essa classe de medicações. As estatinas, além do controle do colesterol, além da diminuição do risco de infarto, de derrame, alguns dados na literatura mostram que existe até uma associação da estatina com menor incidência de doença de Alzheimer. Esse mecanismo ainda não está muito esclarecido. Existem algumas menções aleatórias de uso de estatina e câncer. Eu não tenho nenhum paciente que tenha tido essa associação. Fiz uma busca ampla na literatura e não tem nenhum trabalho científico consistente que afirme que a estatina está associada com câncer. Então ela é uma medicação bastante segura e eficaz para ser utilizada. Quando há algum sinal de toxicidade à estatina, normalmente o médico utiliza algumas estratégias. Ele muda a estatina, são pelo menos 5 ou 6 estatinas diferentes que nós temos no mercado, muda o horário, muda a dose, alterna os dias, a gente pode até retirar a estatina e reiniciar gradualmente, dosamos as enzimas, verificamos se existe alguma outra medicação que possa estar tendo interação e que aumente a toxicidade da estatina. Então são várias formas da gente avaliar e fazer com que o paciente continue utilizando, principalmente no sentido de diminuir o risco cardiovascular. Então, as estatinas, elas são bastante utilizadas e no meio médico a gente olha com bastante segurança o seu uso.